Olha, bateu o desespero completamente e o Bolsonaro foi avisado pelo general Paulo Sérgio que vai dar ruim se ele tentar dar o golpe. Eu vou te falar quem fez o aviso, como isso aconteceu, e o Bolsonaro, na live dele de quinta-feira, ele não atacou o STF, ele não atacou o TSE, ele não atacou as urnas eletrônicas. Olha, eu até peço a sua inscrição aí, porque eu vejo todas as lives do Bolsonaro praticamente. Eu não lembro a última live em que o Bolsonaro não atacou as urnas eletrônicas e não fez nenhum ataque direto à democracia do Brasil, seja xingando o ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, seja xingando o ministro do STF, seja disseminando fake news contra a urna eletrônica, contra o TSE ou contra quem organiza eleições no Brasil. Eu não lembro. Quando eu digo não lembro, eu tô te falando o seguinte, pelo menos 4 ou 5 meses de lives do Bolsonaro seguidas, todas as quintas-feiras, teve uma vez que foi numa sexta, em que ele sempre atacava. E assim, o motivo principal, assim, o tópico principal da live eram os ataques do Bolsonaro à democracia. Dessa vez não. Não falou nada. É 1 hora de Bolsonaro em que ele não fala nada. O meu amigo José, do Portal do José, até fez uma piada. Falou, ó, na próxima live o Bolsonaro vai ficar falando, vai ficar recitando receita de bolo. Talvez ele fale de música, de alguma outra coisa, porque olha, vai ficar sem assunto. A coisa tá ruim, ele foi avisado pelo general Paulo Sérgio. Eu vou te explicar, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho, é grátis, você se inscrevendo, você ajuda a aumentar o alcance do canal pra gente levar a verdade pras pessoas. Ó, é um segundinho e é grátis. Agora, ó, sem mais delongas, vamos falar aqui do que aconteceu nos últimos dias. Pois bem, a desgraça do Bolsonaro começou na segunda-feira, quando foi divulgada uma carta em apoio à democracia, carta em defesa da democracia, que foi organizada pela Faculdade de Direito da USP, que é lá no Largo São Francisco, faculdade, talvez a faculdade de direito mais tradicional do Brasil. Ok, essa carta vai ser lida no dia 11 de agosto. Também as centrais sindicais, a ECUT e outras centrais sindicais, anunciaram manifestações contra o Bolsonaro no dia 11 de agosto. Então, se estiver aí na sua cidade, está convidado para ir às ruas contra o golpismo do Bolsonaro dia 11 de agosto. Ok. O problema do Bolsonaro começou quando banqueiros assinaram essa carta em defesa da democracia. Banqueiros são aqueles que mandam no país. Tem um áudio que eu mostrei aqui no Plantão Brasil em novembro do ano passado, que eu cito várias vezes. Como eu gostei quando esse áudio veio à tona, porque aquilo mostra como as coisas acontecem nos bastidores. Era o áudio do André Esteves, que é o dono, presidente agora do BTG Pactual, que é o banco fundado pelo Paulo Guedes. Ok, naquele áudio, o André Esteves falava, desculpa, eu cheguei atrasado que eu estava conversando com o Arthur Lira, ele estava me perguntando o que fazer, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, está ameaçando se demitir. Aí ele fala, aquilo é uma coisa simbólica, porque mostra para muita gente que não acredita que isso acontece nos bastidores, que acha que teoria da conspiração, coisa do tipo, que não, tem realmente conchavo entre banqueiros e pessoas de todas as esferas do poder lá em Brasília. No áudio depois ele fala, eu falo para os ministros do STF, eles se consultam comigo, quer dizer, o cara manda no Brasil. E ele nem é presidente dos maiores bancos, aí eu tô falando Itaú, Bradesco, Santander, nem é o BTG Pactual, que é um banco enorme, mas não no nível desses. Pois bem, os presidentes dos maiores bancos assinaram, só do Bradesco, que é bolsominion, que não, dos outros assinaram o manifesto em defesa da democracia. Aquilo foi um baque muito grande para o Bolsonaro. Esses são os maiores anunciantes da grande mídia. Inclusive saiu hoje uma notícia que mostra como a Caixa Econômica Federal censura veículos de mídia onde a Caixa anuncia. Você acha que os bancos não censuram e não dão o tom? Dão sim. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre a Caixa. Tá. Aí, isso muda a cobertura da mídia quanto ao Bolsonaro e muda também o fato do Bolsonaro não ter mais apoio dos bilionários que mandam no país. Não tendo esse apoio, uma coisa é certa, ele vai preso se tentar golpe. Só que a coisa começou a piorar na terça-feira. Terça-feira começou uma reunião de ministros da defesa de 21 países, todos no Brasil. Eles fizeram essa reunião para assinar o Pacto de Brasília. Pacto de Brasília é o nome de um documento que foi assinado na quinta-feira, no fim da tarde. Ok. O problema do Bolsonaro começou o seguinte, na terça-feira, chega o ministro da Defesa dos Estados Unidos, chefe do Pentágono, chefe das Forças Armadas norte-americanas, e diz o seguinte, tem que respeitar a democracia, tem que respeitar o resultado da eleição, e ainda fala, e aí é uma direta para o Bolsonaro, o sistema eleitoral do Brasil é um exemplo para o mundo todo. Não que os Estados Unidos tenham alguma moral para falar de alguém, é só ver o tumulto que foi a eleição lá, com o Donald Trump tentando dar golpe e tudo mais, mas ele chega e fala, no Brasil vocês são exemplo para o mundo, então quem atacar a urna está errado. Essa é a mensagem indireta para o Bolsonaro. Na quarta-feira à noite,
se encontraram a sós, o ministro da Defesa dos Estados Unidos e o ministro da Defesa do Brasil. Não deu bom para o Bolsonaro, deu ruim para o Bolsonaro. Por quê? Porque na quinta-feira, Bolsonaro fez a live dele. Antes da live, isso todo mundo fala, Bolsonaro conversa por WhatsApp com o ministro da Defesa praticamente de hora em hora. Eles não param de falar um com o outro no WhatsApp, o Bolsonaro e o Paulo Sérgio. Inclusive, parece ser um grupo do Bolsonaro, Paulo Sérgio, Braga Neto, mais alguns ali, tem até o Flávio no grupo. Tá. Aí, eles conversando, o Paulo Sérgio deu a notícia pro Bolsonaro, ó, vai dar ruim, não tente dar golpe, vai dar ruim. O Bolsonaro fez a live dele na quinta-feira à noite. Enquanto o Bolsonaro fazia a live dele, no mesmo momento, no comecinho da noite, estava sendo assinado o Pacto de Brasília, em que 21 ministros das defesas de países da América, de todo o continente americano, aí ó, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, todo país que você imaginar. Então, 21 países. Eles assinaram dizendo que todos esses países se comprometem em defender a democracia nos 21 países e que se comprometem com a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA. A OEA, para quem não sabe, é o Departamento de Golpes dos Estados Unidos. Quando eles querem dar um golpe em algum lugar, como fizeram na Bolívia, eles usam a OEA. Só que tem uma coisa, a OEA já falou mais de 10 vezes esse ano que as urnas eletrônicas do Brasil são seguras. E contra o golpismo do Bolsonaro também mensagens mais ou menos, sem citar o Bolsonaro, porque não pode ser um problema diplomático, mas mensagens mais ou menos diretas contra o Bolsonaro. Então, tudo indica que os Estados Unidos não querem golpe no Brasil. Aí chega o Bolsonaro na quinta-feira, depois de receber a notícia do ministro, e faz uma live de 1 hora. E o Bolsonaro fez o quê? Ele atacou a esquerda, atacou o Lula, falou que, olha, eles são os que querem aborto, eles são a favor, eles são contra a família, eles querem legalizar as drogas, mas, um monte de fake news contra a esquerda. Mas foi aquele discurso de candidato fascista, não foi discurso de alguém contra as urnas eletrônicas, de golpista. É uma diferença muito grande. Fascista é o que o Bolsonaro sempre foi. Lá desde aquela primeira entrevista em que ele em que circulou dele, em que ele falava que tinha que matar 30 mil, que se ele fosse presidente, ele tinha que matar, fuzilar o Fernando Henrique Cardoso e tudo mais, que tinha que ter uma guerra civil no Brasil. Desde aquele discurso até o Bolsonaro ser eleito em 2018, ele fazia discurso até mais ou menos golpista, mas ele não fazia ataques diretos à democracia do Brasil. Ele não falava, ó, o modelo eleitoral é ruim, olha, fulano, como dando nome aos bois, Fachin, Alexandre, não sei quem, são bandidos, são ditadores, como ele começou a fazer esse ano, aliás, já no ano passado, depois parou entre setembro a dezembro, de mais ou menos comecinho de janeiro para cá, nenhuma vez ele deixou de atacar a democracia do Brasil. Eram lives golpistas, pregando o golpe de Estado e incitando seus apoiadores a participarem do golpe de Estado. Dessa vez não. Dessa vez ele fez uma live de alguém que dissemina fake news contra a esquerda, de alguém que está apavorado tentando fazer com que o adversário perca votos. É isso, mas não atacou a democracia. E eu falei, peraí, tem coisa muito estranha. Qual foi o recado que o Paulo Sérgio deu, do ministro da Defesa dos Estados Unidos, para que o Bolsonaro parasse repentinamente os ataques à democracia? Foi um recado muito sério. Muito sério. O pacto que estava sendo assinado também em Brasília, poucos quilômetros onde o Bolsonaro fez a live, estava lá, estava tendo encontro e estava assinando. Aquele pacto deixa claríssimo que se o Bolsonaro tentar dar golpe, vai dar ruim para ele em todos os países da América. Todos estarão contra ele. Então, Bolsonaro, peraí. Claro, não pense que o Bolsonaro desistiu do golpe. Ah, o Bolsonaro desistiu. Não desistiu. Os grupos bolsonaristas hoje continuam com o gabinete do ódio incitando violência e promovendo manifestações no 7 de setembro. Mas as manifestações desse domingo, olha, 31 de julho é o ensaio para o 7 de setembro. O Bolsonaro já falou 31 de julho algumas vezes. Agora, veja bem, é esse domingo, 31 de julho. Quinta-feira tem live, 4 dias antes, e o Bolsonaro não falou, não citou o 31 de julho, que é o ensaio do golpe. O comum, ele falou na última live, na penúltima, na antepenúltima, em várias delas. Nessa não falou, que era a principal para ele falar, né? Desse domingo. Pois bem, o 31 de julho já está meio que murchando. O gabinete do ódio não está promovendo o 31 de julho como estava 2, 3 dias atrás. O 7 de setembro continua. Continua, 7 de setembro, mas as mensagens que vêm de números que parecem ser robôs em grupos bolsonaristas mudaram completamente nos últimos 2 dias. Sabe o que eles começaram a disseminar, principalmente desde a quinta-feira, quando saiu o Datafolha, foi às 6h40 da tarde, principalmente nessas últimas 24 horas.
começaram a disseminar Bolsonaro no primeiro turno e atacar o Datafolha. Pararam os robôs, pelo menos, as contas que parecem ser robôs nos grupos, pararam de disseminar mais 7 de setembro, olha como estão promovendo violência, inventaram, teve um funcionário de alguma filial do SBT que disse que levou uma cuspida na cara porque ele estava defendendo o Bolsonaro. Engraçado, tem câmera dentro, mas ele não mostrou o vídeo dessa cuspida, não sei se ele levou ou não, mas aí os bolsonaristas estavam, o gabinete do ódio estava colocando isso a semana inteira para incentivar a violência, falar, tá vendo, a esquerda aqui é violenta. Aí teve uma pessoa que sofreu uma ação, um latrocínio, assalto a latrocínio, não sei, na semana passada, deve ser latrocínio porque morreu, foi assassinado, aí falaram, ele foi assassinado porque ele estava com a camisa do Bolsonaro, alguma coisa assim, também estavam promovendo aquilo para falar, tá vendo, a esquerda é violenta, mas isso não sai na mídia, a mídia está toda com a esquerda, a Globo está com o Lula, o STF não vai fazer nada, enfim, isso é uma maneira, esse tipo de post, que eles pegam uma coisa que aconteceu e distorcem, ou talvez nem seja verdade, é usado para incentivar a violência, para falar, tá vendo, a esquerda é violenta e a mídia não mostra, então a gente tem que responder à altura. Esse é o sentimento que causa, o sentimento de revolta. Então eles sabem que eles estão lidando aí com 700 mil pessoas que têm armas e fuzis, que são os CACs, e que essas pessoas, quanto mais revoltadas elas tiverem, elas têm que estar cheias de ódio e revoltadas, maior a chance delas agirem no dia 7 de setembro. Maior a chance. Se a pessoa estiver calminha, o cara que está calminho não quer dar golpe. Ah, mas está acontecendo uma coisa injusta com o meu líder, com o meu mito Bolsonaro. Que injusto que é, o cara pode até ser levado a pensar nisso. Mas se ele está calminho, ele não vai sair na rua armado para poder ser preso, poder levar tiro, poder dar tiro nos outros, matar ou morrer para dar golpe. Mas se esse cara estiver cheio de ódio, pensando que injustiça, esse Brasil tá precisando de mim, eu sou um soldado, eu sou um general do exército do Bolsonaro, que é assim que eles estavam colocando até quarta, quinta-feira, você é um general do Bolsonaro. Então todos eles sentem 700 mil generais de Bolsonaro contra as instituições. Agora não tá mais. Não tá mais com aquela força. Não tá. Estão parando de incentivar a violência tanto. Isso vai voltar nos próximos dias? Vai. Mas puxar o freio de mão no golpe. Não sei o motivo, não sei qual foi o recado dado pelos Estados Unidos, mas tudo leva a crer que o recado foi o seguinte, vai dar ruim pra você, mas vai dar muito, muito ruim pra você. Tanto é que os subordinados dos americanos, que são os grandes bancos e mercado financeiro brasileiro, que sempre faz o que os americanos querem, inclusive apoiar o golpe contra Dilma, que foi o que fez com que o Brasil entrasse numa crise profunda e toda essa desgraça acontecesse, apoiaram a prisão do Lula sabendo que não tinham provas e tudo mais. Pois bem, esses, quando eles assinam a carta em favor da democracia, contra o golpismo do Bolsonaro, eles estão dando recado, nossos chefes falaram que não. E aqui essa carta está dizendo claramente, não, pare de atacar as urnas. O Bolsonaro está acatando por enquanto. Veja bem, eu, Thiago, duvido que o Bolsonaro não vá mais tentar golpe, que ele vai ficar pianinho até o 7 de setembro ou até o dia da eleição. Duvido. Porque quando ele sofre uma pancada, seja de quem vem essa pancada, isso é coisa do bolsonarismo, não interessa se vem lá de cima dos Estados Unidos, se vem da Rússia, da China, não interessa. Sempre que eles levam uma pancada, eles... Sabe quando em algum desenho animado alguém leva uma pancada e ficam estrelinhas assim? Eles ficam vendo estrelinhas um tempinho e depois eles arranjam uma maneira de se reorganizar. Bolsonaro está com muito, muito medo de ser preso. Os filhos dele também estão apavorados com a ideia de prisão. Agora, a ver os próximos passos. Mas, pancada forte no Bolsonaro e puxou o freio de mão. Bateu o desespero, bateu o pânico no Bolsonaro. Tic-tac, a hora da prisão virá. Peço aí que você se inscreva no canal, é um segundinho. E no primeiro comentário deixe minhas outras redes sociais. Falou!